campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias. Livro O Espírito da Verdade, hoje capítulo de número 70, que tem como título Na Tarefa de Ajudar. Uma mensagem de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. O item tem como base o estudo do capítulo 13, no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. E o item 11, o título é Beneficência, uma mensagem do Espírito Adolfo, Bispo de Alguer, Bordeaux, 1861. Vou ler aqui algumas frases, meus irmãos, para nós termos uma ideia, né, do contexto do texto de André Luiz. Diz assim: a beneficência, meus amigos, dará a vocês as mais puras e as mais belas alegrias do coração, dessas que nunca são perturbadas, nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se pudessem compreender tudo o que existe de grande e doce na generosidade das almas que são belas, essas almas pensam primeiro no próximo, para só depois pensarem em si mesmas. Elas sentem-se felizes em despir a roupa para cobrir o próximo. Se pudessem ter apenas a doce ocupação de fazer os outros felizes. Que festas na terra poderiam ser comparadas à alegria de serem representantes da divindade, levando contentamento a essas pobres famílias que da vida só conhecem as dificuldades e as amarguras. O texto segue e é lindíssimo, mas agora nós temos que ler o texto de André Luiz, do capítulo 70. Auxiliem a quem lhe procura a presença, mas não se esqueça de socorrer diretamente quem padece à distância. Transfira a cooperação alheia aos lares menos aquinhoados, porém não se desobrigue de contribuir com a sua cota de ajuda pessoal. Distribua o que sobre a mesa, tanto quanto no guarda-roupa e na bolsa. Contudo, siga além, doando a quem sofre os recursos positivos de seu sentimento. Empreste com justiça o que lhe peçam. No entanto, não menospreze transformar os seus empréstimos em dádivas fraternais. Colabore indiscriminadamente para o bem de todos aqueles que lhe estejam próximos. Todavia, esforce-se para aprimorar os métodos da sua colaboração para ajudar melhor. Organize a sua vida em disciplina rigorosa no dever cumprido. Ainda assim, faça o tempo de persistir no trabalho de assistência aos irmãos em luta maior. Atenda ao estômago faminto e ao corpo enfermo do companheiro em provação. Entretanto, não recuse favorecê-lo com a palavra consoladora e com um livro nobre. Seja um intermediário entre os distribuidores generosos e corações menos felizes, porém, não deixe de convidar os que se beneficiam materialmente a se beneficiarem do ponto de vista moral nas visitas de socorro evangélico e solidariedade humana. Dê o máximo de suas possibilidades no amparo aos semelhantes, mas não se satisfaça com os resultados obtidos, buscando enriquecer os seus dotes de eficiência no plantio da caridade. Exemplifique a beneficência tanto quanto lhe seja possível em todas as circunstâncias. Contudo, prefira a naturalidade e a discrição
para revestir as suas mínimas atitudes. Lembre-se de que, na tarefa de ajudar, o bem maior é sempre aquele que ainda está por fazer, à espera da nossa disposição. A beneficência, meus irmãos, a ajuda que nós dispormos a quem quer que seja. André Luiz aqui nos fala, né, que nós devemos olhar pelos próximos, aqueles que estão próximos de nós, nos nossos lares, que cruzam os nossos caminhos, esses irmãos que têm necessidades tanto do pão do corpo quanto do pão da alma. E nós vamos assistir a essas dificuldades por onde andarmos. Muitos dos nossos irmãos aqui reencarnados passam por dificuldades imensas, meus queridos, por dores profundas. E umas decorrem pelas dificuldades do nosso espírito, de entender a vida. As dores da alma transitam na nossa intimidade, se apoderam do nosso espírito há muitas reencarnações atrás. Muitas dessas dificuldades, dessas aflições que estão lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, se apresentaram lá atrás, como trabalhos, como oportunidades de aprendizado. E pelas nossas escolhas equivocadas, nós transformamos essas oportunidades em dores, em dificuldades com o nosso plantio do futuro. E colhemos as nossas escolhas pretéritas nos nossos dias de hoje, como acontece com os nossos irmãos que convivem conosco e outros à distância, como diz André Luiz. Todos nós em jornadas de imensos desafios. Nos falta muitas vezes o pão na mesa, a roupa, as nossas vestes. Muitas vezes nos falta um lar. Muitos dos nossos irmãos não têm um lar para dormir no dia de hoje. Não têm onde repousar nessa noite. Não têm com o que se alimentar no jantar de hoje. Muitos dos nossos irmãos saem a vagar nas ruas, sem uma esperança, sem um trabalho, sem uma oportunidade de reajustarem o seu espírito no caminho a qual todos nós devemos trilhar. O caminho da vida, o caminho que Jesus nos convida a trilhar há tanto tempo, o caminho que o nosso Pai nos mostra através da caridade e através da beneficência. André Luiz nos diz que devemos esquecer a nós mesmos para servir ao outro. E no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus se apresenta diante de nós pelos olhos, pelo corpo, pela boca, pelo olhar daquele irmão que está sedento de ajuda material e espiritual. E para nós que somos espíritas, quando recebemos as nossas casas espíritas, esses irmãos que chegam com sede e com fome de espiritualidade, meus irmãos, lembremos do nosso compromisso por entrarmos na doutrina espírita. É necessário agora que essa doutrina entre nos nossos corações, para que nós sejamos bons instrumentos do nosso Mestre, para que sejamos esse caminho que Jesus nos fala tanto, há tanto tempo, e que nós temos dificuldade de servir ao outro ainda, porque nos envolvemos tanto com os nossos orgulhos, com as nossas vaidades, e deixamos de ser beneficentes com aqueles que se aproximam de nós.
Pensemos no dia de hoje, o que eu posso fazer pelo outro, como eu posso ajudar, como eu posso auxiliar, o que está dentro das minhas possibilidades, nada além das nossas possibilidades. Aquilo que está ao meu alcance de servir o outro, seja emprestar o nosso ouvido, seja uma palavra de conforto, seja um encorajamento a buscar um trabalho, uma oportunidade, o encorajamento da vida, uma prece. Tantas oportunidades se apresentam, meus irmãos. Vamos pensar. Muito obrigado. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.